Fala, reservas! Vamos para mais uma do quadro aí, personagens. Hoje nós vamos falar de um personagem que eu gosto muito, um cara que eu sou muito fã, que eu admiro demais, é, que é um ótimo treinador e é sensacional fora dos gramados também. Vamos falar de José Mourinho. Vem! Vamos falar então do José Mourinho. Eu sou um cara que assiste muito documentário, gosto muito de documentário, principalmente documentários que são de futebol. E assistindo o Playbook, que é um documentário onde fala de vários treinadores, de vários esportes. Um desses treinadores é José Mourinho. E aí ele conta a carreira dele, conta as histórias emblemáticas dele. Ali você já vê um pouco do quanto ele é folclórico pro futebol. É, eu também assisti o Or Nothing do Tottenham, que é um documentário que fala mais sobre o clube, mais sobre a temporada, mais sobre o elenco atual, só que o José Mourinho, como ele é um cara sensacional, ele é um cara de uma energia totalmente diferente, ele puxa muito o documentário para ele, então ali mostra muito dele naquele documentário. É, vamos um pouco a carreira. O José Mourinho, ele já foi um jogador de futebol, para quem não conhece, ele já foi um jogador de futebol, só que ele atuava como meio-campista e ele foi um jogador de baixo escalão do futebol português. Ele nunca foi um jogador de alto nome, de jogar em grandes clubes. Acho que o maior clube que ele atuou foi o Vitória de Guimarães, de Portugal, que ainda não é nem do, acho que nem do primeiro escalão dos grandes de Portugal. Ele começa sua carreira de treinador em 2000 no Benfica. Depois de uma temporada no Benfica, em 2001, ele se transfere para o União de Leiria, de Portugal. E ali, depois de um bom trabalho nessa equipe, ele vai para o Porto em 2002. O Porto, no momento, tinha uma equipe que não conseguia disputar títulos em alto nível, não conseguia se encontrar muito bem. E o José Mourinho chega ali com a missão de reerguer o Porto. Ele observa muito ali na região de Porto, da cidade de Porto, que a população é uma população muito apegada ao trabalho, à família e ao clube. Então, o que ele faz? Ele tenta remontar a sua equipe com jogadores da região ali, com jogadores que entendiam o que era o Porto, que entendiam o que era o clube. E então ele consegue unificar torcida e clube, fazer um ótimo casamento entre os dois e consegue reerguer o clube, consegue montar um ótimo elenco, que não tinha tantos nomes individuais. Logo após essa temporada começou a vir os grandes nomes, mas até isso ele tinha só um grande grupo coletivo, que não tinha tantos jogadores individuais. Ele consegue reerguer o Porto e na temporada 2003-2004 conquista seu título de Champions League, né? Numa Champions sensacional do Porto, onde o José Mourinho, na fase de grupos, ele já enfrenta o poderoso Manchester United, que ele conta a história de que os jogadores dele tudo tensos, todo com medo assistindo o sorteio, com medo de enfrentar o Manchester. Os jogadores não querem enfrentar o Manchester, então para tirar um pouco esse clima ele começa a gritar lá no meio deles Manchester, 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 pedindo o Manchester, que ele queria enfrentar o Manchester United, que era o temido clube da Europa ali. E nisso ele envolveu os jogadores também pedindo o Manchester e por coincidência o Manchester cai no grupo deles. José Mourinho ganha o primeiro jogo e pega o Manchester no outro jogo, no outro jogo do grupo, onde ele faz um jogo sensacional, faz um jogo bem técnico ali, de um estilo bem Mourinho, e conquista uma vitória em cima do Manchester, um gol emblemático no último lance do jogo e se classifica para a próxima fase. Naquele ano ele acaba se sagrando campeão da Champions League, conquistando sua primeira Champions League e com um elenco muito bom que tinha Deco, entre outros jogadores, e
ele acaba conquistando vários campeonatos portugueses ali, vários títulos menores de Portugal e essa Champions League. E em 2004 ele se transfere para o Chelsea, que era um dos primeiros esboços de um Chelsea milionário. Daquele Chelsea que tinha vindo os russos para colocar o dinheiro dentro do clube e ele vem para ser um dos primeiros esboços de um Chelsea milionário. O José Mourinho faz uma ótima campanha no Chelsea, coloca o Chelsea no topo da Inglaterra ali, nacionalmente ele foi muito bem, ganhou várias Copas da Inglaterra, ganhou vários títulos de Premier League, ele foi muito importante para o Chelsea naquele contexto. O José Mourinho ele acaba não sendo campeão de uma Champions com o Chelsea, mas ele acaba sendo muito importante. E ele conta uma história muito engraçada também no documentário, que é de quando ele é expulso no jogo e ele tinha que... Ele diz que ele tinha que estar junto com os jogadores dele para enfrentar o Bayern de Munique na fase de mata-mata. Então, só que ele não queria ser visto ali com os jogadores para não ter a consequência maior, porque ele não poderia estar dentro do vestiário. Então, os da FIFA lá, o pessoal da FIFA procura ele nas arquibancadas, porque normalmente é onde ele estaria, e ninguém encontra o José Mourinho. Então ele entende que, as pessoas entendem que ele estaria dentro do vestiário, né? Que é o que é mais claro. Só que ele tinha tudo esquematizado já, ele acreditava que ele tinha que estar junto ali no vestiário para que os jogadores não deixassem escapar aquela classificação contra o Bayern de Munique. Então o que ele faz? Ele entra dentro do vestiário e já faz tudo esquematizado. Ele fala que quando as pessoas vão entrar no vestiário para procurar ele lá, ele já entra dentro do carrinho de roupa suja, dentro do carrinho de uniformes e fica lá. Só que o roupeiro já sabia, né? O roupeiro do clube já sabia, e o roupeiro com medo de que eles levantassem aquele tampão de ferro que tampava a caixa de uniforme, levantasse ali e achasse ele, então o roupeiro que faz? Tranca ele lá dentro. Aí o roupeiro ia levar ele até a lavanderia e lá ele ia sair. Ele disse que era uma distância curta do vestiário à lavanderia, só que foi uma das piores, dos piores minutos, o minuto mais longo da vida dele, ele fala. Só que ele fala que valeu a pena porque ele conseguiu se classificar em cima do Bayern de Munique, aquela equipe dele. Após um ótimo trabalho no Chelsea de 2004 a 2007, em 2008 ele se transfere para a Inter de Milão, onde ele faz outra ótima campanha, reergue o nome da Inter de Milão na Itália e conquista uma Champions League na temporada 2010 com um ótimo elenco, fazendo com que vários jogadores atingissem seu ápice naquele ano, como Maicon, como Júlio César, como Sneijder, e ele consegue reerguer a Inter de Milão, fazer um ótimo trabalho lá, conquistar campeonato italiano, conquistar várias coisas e só aumentar o tamanho dele no futebol. E após 2010, última temporada dele da Inter de Milão, ele vai para o Real Madrid. E no Real Madrid ele não vai com o objetivo de conquistar títulos, de conquistar muita coisa. O objetivo dele era diminuir o abismo que tinha do Real Madrid para o Barcelona do Guardiola naquele período. E então, quando ele chega lá, ele consegue até cumprir esse objetivo dele, que era diminuir o abismo e estancar a sangria que tinha de Real Madrid e Barcelona. Ele faz um ótimo trabalho no Real Madrid, conquista alguns títulos menores, de menor expressão dentro da Espanha, não consegue conquistar uma Champions, chega até uma semifinal em 2011, onde o Messi faz aquela semifinal contra o Real Madrid histórica, destrói naquele gol onde ele sai fazendo fila e toca na saída do Casillas. Mas só que o objetivo principal ele conseguiu fazer, que foi diminuir um pouco o abismo entre o Pep e Guardiola, o Barcelona de Pep e aquele Real Madrid. Então ele fica no período de 2010 a 2013 no Real Madrid. Em 2013 ele volta para o Chelsea, um Chelsea já muito consolidado, onde ele foi importante para esse Chelsea se consolidar, porque ele foi uma peça fundamental ali no começo. Aí ele chega num Chelsea já consolidado, já totalmente milionário, e que já tinha grandes jogadores,
muitos jogadores de nome, faz ótimo trabalho, conquista novamente a Premier League, campeonatos menores ali da Inglaterra, mostrando o quanto sensacional ele o quão poder de um ótimo treinador ele tem e mostrando o quão ele é foda. Aí, após um período de 2013 e 2015 no Chelsea, de alguns títulos, ele em 2016 ele continua na Inglaterra, se transfere para o Manchester United. No Manchester ele faz um ótimo trabalho, no Manchester United que vinha de um período muito tropeçando, o Manchester United que não conseguia se encaixar após uma saída do Andy Rooney, o clube sofria muito, o José Mourinho chega para acertar essa equipe e ele consegue, junto com o Ibrahimovic, Paul Pogba, De Gea e outros grandes nomes ali do elenco, ele consegue uma Euroleague. E ele também consegue diminuir novamente o abismo que existia entre o Manchester United e o Manchester City do próprio Guardiola, com quem ele rivalizava na Espanha. O Guardiola vinha fazendo um ótimo trabalho no City, colocando o City bem à frente do Manchester, que era o rival da cidade, e o José Mourinho chega e consegue rivalizar ali de novo e diminuir. Lógico que o Manchester City continua sendo melhor ainda, só que o José Mourinho conseguiu estancar um pouco ali a diferença que tinha. E depois desse período de 2016 a 2018, ele se transfere novamente para um clube da Inglaterra. Em 2019 ele vai para o Tottenham, após a saída do Mauricio Pochettino, após o clube inglês ter chegado a uma final de Champions League e ter sido vice-campeão por um ótimo Liverpool do Klopp. O Mourinho chega no Tottenham para tentar conquistar novos feitos para o clube, tentar uma inédita Premier League, tentar chegar novamente numa final de Champions League. E o Mourinho continua fazendo um grande trabalho até o momento no Tottenham, colocando o Tottenham lá em cima, colocando o Tottenham para disputar com os grandes e tentando fazer o Tottenham ganhar um forte nome no quesito Europa também. Até então ele não conquistou nada com o Tottenham, só que ele está tentando, ele está sendo muito influente e agora vai disputar uma final aí com o Tottenham, de uma Copa da Inglaterra. Vamos ver se ele não consegue ganhar aí, ganhar o seu primeiro título com o Tottenham. E no documentário, no Warnaf, mostra muito ele no vestiário lá, os jogadores depois de uma derrota, os jogadores todos se cobrando, os jogadores se xingando, jogando as coisas no chão e muito revoltados com a derrota, um cobrando o outro. Aí ele deixa o circo pegar fogo lá e depois ele fala: eu gosto disso, eu gosto muito disso aí, essa é a atitude, só que hoje a gente perdeu o jogo para nós mesmos. Ele falou, porque a gente não tem maldade, a gente não tem malícia. Ele falou. Aí ele fala dos lances que aconteceram no jogo. Ele fala que o Lucas pega uma bola no meio, sai para arrancar e sofre falta. Quando eles vão armar uma bola no meio, os jogadores os adversários fazem falta técnica. Ele fala que o time dele devia fazer isso, que se fizesse isso não tinha tomado nenhum dos 2 gols que tinha tomado na derrota lá. E aí ele vai falando, e o Mourinho sempre foi esse cara, né, que gosta desse estilo de jogo, um jogo que bem truncado, bem junto, que de bastante falta, que ele não vê isso aí, fazer falta. Não, pra ele tem que fazer, é o necessário. E ele mostrou isso muito naquele Real Madrid, onde ele trabalhava com o Entrão, com o Pepe, com o Sérgio Ramos, que são jogadores vistos como violentos. Só que não que ele falava para o jogador ser violento, lógico que não, mas ele gosta desse estilo de jogo um pouco mais junto, assim, um pouco mais truncado, onde que é necessário chegar junto, tá todas as bolas junto. É isso aí, é mais um do quadro aí de personagens. Hoje trabalhamos aí, falamos um pouco sobre o Special One, né? Um cara que eu gosto muito, José Mourinho. E deixa aí se você quer mais personagens, que outros influentes do meio do futebol você acha folclórico e que eu deveria fazer aqui no quadro. Beleza? Deixa o like, inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha aí, porque eu sei que esse tema é pouco encontrado no YouTube e muita gente gosta do Special One assim como eu. E é isso, tamo junto. Tchau, obrigado.